Vamos ver nesse vídeo a implementação das classes e algoritmos principais do simulador de circuitos digitais. A classe Bool3S, que implementa o booleano de 3 estados, está pronta. Então, a Bool3S é definido com o tipo enumerado, que pode assumir os valores UNDEF, false e true. Depois nós temos os operadores lógicos envolvendo variáveis do tipo Bool3S. Para representar a negação, note, eu escolhi o operator till. Então, till A vai ser a negação de A. Para a operação lógica AND, eu escolhi o E comercial. Um E comercial simples, para diferenciar daquele AND que a gente usa com booleanos normais, que são dois E's comerciais. Eu fiz o AND, que pega dois Bool3S e retorna o resultado, e fiz o AND igual, para fazer A AND igual B, igual como existe, por exemplo, nas somas, aqui é fazer I mais igual J. Então eu fiz o AND igual e o AND normal. Da mesma forma, fiz o OU igual e o OU, que eu usei o caractere de uma barra, e para o OU exclusivo eu usei o caractere circunflexo. Também fiz o operator circunflexo, circunflexo igual. Também fiz o mais e o menos, o incremento para frente e o incremento para trás. O incremento para frente, se ele está UNDEF, ele vira false, se ele está false, ele vira true, e se ele está true, ele vira UNDEF. O incremento é circular. E também, para facilitar a entrada e saída, eu fiz funções que convertem de para um tipo que tem impressão, o caractere char. Então, eu utilizei o char F para representar o false, o char T para representar o true e a interrogação para representar o UNDEF. Então, eu tenho uma função que converte um Bool3S e retorna um char, um desses três, e tem uma função que faz o contrário. Recebe um char e retorna o Bool3S correspondente. E tem as funções de impressão em tela e de leitura via teclado. Estão implementados, eu não vou detalhar. Em seguida, nós temos a classe porta. Essa classe está toda declarada no arquivo porta.h e temos também declarados nesse mesmo arquivo as classes das outras portas, porta not, porta end. A gente primeiro definiu um apelido, ptr_porta, para significar ponteiro para porta. A classe porta, ela tem alguns dados protegidos, são protegidos porque as classes que herdam delas vão precisar alterar esses valores. Então, os dados protegidos, primeiro é um número inteiro que guarda o número de entradas desta porta. E uma variável booleana 3 estados, out e porta, que é o valor lógico da saída da porta, se essa porta está com saída true, false ou UNDEF. Os métodos públicos. Primeiro, alguns construtores. A classe porta não tem construtor default. Você só pode criar uma porta passando como parâmetro o número de entradas dessa porta. O construtor que existe, portanto, requer como parâmetro um inteiro, que quer dizer o número de entradas da porta. Com este parâmetro, a gente inicializa este dado aqui, número de entradas da porta, com o parâmetro e inicializa a saída da porta, inicialmente indefinida. Como se trata de uma classe que vai ter métodos virtuais, boa técnica de programação a gente definir que o destrutor dela é virtual, embora não haja nada a ser feito nesse destrutor especificamente. Então, eu declarei ele inline e já fiz a implementação, que é vazia. Classes virtuais, para você poder fazer cópia dela, você vai precisar de uma função clone que retorna uma cópia de si mesma alocada dinamicamente. Então, eu tenho a função clone de uma porta, que é uma função virtual, a ser reimplementada em cada classe herdeira dela e que retorna um ponteiro para a porta. Você só pode criar cópias, clones de portas reais, porta de um tipo AND ou NOT. Não faz sentido você criar cópias de uma porta, porque na realidade nem existem objetos do tipo porta. Então, a função clone é uma função virtual pura. Isso faz com que a classe porta se torne abstrata. Funções de consulta para acesso aos dados da porta. getName vai retornar a string associada ao nome daquela porta. Isso é uma função virtual pura, porque ela não faz sentido para a classe porta especificamente, mas para cada uma das portas ela deve retornar AND se for uma porta AND, OR se for uma porta OR e assim sucessivamente. getNewInputs retorna o valor NImports e getOutPut retorna o valor de outputs, também são funções inline.
Função para modificar a saída de uma porta, set output, faz o dado membro autoporta e receber o valor que é um parâmetro do tipo bool3s. Em seguida temos a função mais importante da classe porta, que é a função simular, que deve calcular a saída lógica da porta e armazenar no dado membro outporta. Esta função simular recebe como parâmetro um vector de bool3s. Se a porta tem 4 entradas, você para simulá-la precisa passar um vetor com 4 booleanos do tipo bool3s. Se essas dimensões forem incompatíveis, ou seja, se o tamanho do vetor for diferente do número de entradas da porta, a função simular gera uma exceção. E só se pode simular portas de algum tipo específico, porta end, porta ou, etc. Não faz sentido simular um objeto da classe abstrata porta. Por isso, esta função simular é virtual pura. Ela vai precisar ser implementada em cada uma das classes que é herdada da classe porta para substituir esta função simular, que por isso é declarada como sendo virtual. Em seguida, nós temos as declarações das outras portas. A porta not herda de porta. Esta classe tem um construtor default, porque para criar uma porta not não faz sentido informar o número de parâmetros, porque ela sempre tem 0 parâmetros. Então, o construtor da porta not não recebe nenhum parâmetro, porém chama o construtor da classe porta, passando como parâmetro 1, indicando que a porta herdada vai ter sempre uma entrada. Depois, nós implementamos as funções que foram declaradas como virtuais puras na classe porta e que obrigatoriamente têm de existir nas demais classes. A função clone, que retorna uma cópia de si mesmo. Como sobrescreve uma função virtual, ela é override, a função getName, que deve retornar int, e a mais importante, a função simular, que deve simular a porta not. Na porta end, que também vai herdar da classe porta, o construtor default dela não existe, porque não faz sentido você criar uma porta end sem informar quantas entradas ela vai ter. O construtor que vai existir é um construtor específico. Depois, clone, getName e simular, e assim é feito em todas as demais portas específicas até a porta not shown. No arquivo porta.cpp, eu comecei criando 3 funções auxiliares que calculam end, bool3s, um ou e um ou exclusivo, para não repetir esse código na porta end e na porta nend, por exemplo. Como é que eu calculo o end? Eu recebo como parâmetro de entrada um booleano, que seriam as entradas de uma porta. Eu faço essa variável de saída, outport, ser igual ao valor do primeiro elemento deste vetor de booleanos 3 estados. E a partir daí, eu pego da segunda em diante e faço o valor dessa saída igual ao valor anterior, feito um end bool3s com a iesma entrada. Faço isso com todas, no final retorno o valor. Se em um determinado momento a variável outport assumir o valor false, eu já posso retornar, porque uma vez que a saída é false, não interessa mais o conteúdo das entradas seguintes. A mesma coisa para a função ou e a mesma coisa para a função ou exclusivo. Depois eu vou implementar cada uma das portas. O clone da porta not retorna uma nova porta not alocada dinamicamente igual a this. O getName retorna nt e a função simular, se o número de entrada não for 1, gera exceção. Caso contrário, retorne o valor negativo do único booleano do vetor de entradas. O construtor da porta end, se o número de entradas for menor do que 2, gera exceção. Clone retorna nova porta end. O getName retorna a n. A função simular testa o tamanho do vetor de entrada. Se tiver tudo ok, chama aquela função calcEnd e faz o valor retornado por ela ser a saída da porta, o dado membro outport da porta. A porta nend é a mesma coisa, só que na simulação a variável outport vai ser o negativo do valor retornado pela função auxiliar calculaEnd. E a mesma coisa é feito por todas as outras portas. A classe circuito tem alguns dados que são todos privados. Primeiro é um inteiro que contém o número de entradas do circuito. Depois eu tenho um vetor onde vão ser armazenadas as portas deste circuito. Na realidade não são portas,
são ponteiros para portas, já que a gente quer que essa classe circuito exiba comportamento polimórfico, então você vai ter de acessar as portas através de ponteiros que apontam para elas. Tenho também um vetor de booleanos, 3 estados, que são o resultado da saída lógica do circuito após a última simulação. Então eu armazeno outcirc, o booleano correspondente a cada uma das saídas do circuito. Em seguida, eu tenho um vetor de vetores que armazena a primeira parte da conectividade do circuito. A conectividade é dizer quem está conectado a quem. Este vetor de vetores id me dá o quê? A conectividade das portas. Então, ele é um vetor, o vetor mais externo, tem dimensão equivalente ao número de portas. Se são 7 portas no circuito, esse vetor id vai ter 7 elementos. Cada elemento desse vetor é um vetor de inteiros. E este vetor de inteiros interno aqui tem a dimensão igual ao número de entradas daquela porta. Então, se o circuito tem 7 portas, então o vetor vai ter 7 elementos. E a porta índice 2, ou seja, a terceira, tem 3 entradas. Então, o terceiro vetor desse vetor de vetores vai ter dimensão 3 inteiros. Cada inteiro deste vetor interno aqui tem a ID da origem do sinal daquela entrada da porta. Se esse valor for maior que 0, quer dizer que o sinal da entrada da porta vem de uma outra porta. Se for menor do que 0, quer dizer que o sinal de entrada vem de uma entrada do circuito. O outro vetor que indica a conectividade é o vetor id_out. Esse vetor tem a dimensão do número de saídas do circuito, é um vetor de inteiro. Cada inteiro desse é a ID, a identificação da origem de uma das saídas do circuito. A classe circuito tem um construtor default. Lembrar que essa classe lida com ponteiros que são alocados dinamicamente, então a gente cai naquelas obrigatoriedades. Então eu preciso do construtor default, que no caso é inicializar todos os elementos com valores vazios. Depois o construtor específico, que recebe como parâmetro número de entrada, número de saída e número de portas que eu preciso. No caso, ele é implementado chamando inicialmente o construtor default, ou seja, zera tudo, e depois chama a função de redimensional, resize, que a gente vai implementar daqui a pouco. São obrigatórios o construtor por cópia e o construtor por movimento. O destrutor chama a função clear. São obrigatórios também o operador de atribuição por cópia e o operador de atribuição por movimento. E aqui aquela função resize, que foi utilizada em um dos construtores, que redimensiona o circuito para ele passar a ter NI entradas, NO saídas e NP portas. Algumas funções de testagem. Durante a implementação de alguns algoritmos ou de algumas outras funções da classe circuito, a gente vai precisar testar se um determinado identificador, se um determinado ID é válido. Quais são as ID válidas? Não pode ser 0. Se ela for positiva, tem de ser entre 1 e o número de portas. Se for negativa, tem de ser de -1 e menos o número de entradas do circuito. É exatamente o que essa função válida de origem retorna. Retorna true se ela for um identificador válido de outra porta ou um identificador válido de uma entrada do circuito. A função válida testa o circuito como um todo, ela retorna true se tudo estiver correto naquele circuito. O número de entradas, saídas e portas for válido, todas as portas estiverem válidas e toda a conectividade estiver correta. Funções de consulta que retornam características do circuito. GetNumInput retorna o número de entradas do circuito. GetNumOutputs retorna o número de saídas, que é igual ao tamanho do vetor outcirc. E GetNumPorts, o número de portas, é igual ao tamanho do vetor ports. GetNamePort retorna a string que corresponde ao nome de uma porta da qual eu passo a ID. Get número de inputs, eu passo a ID, ele retorna o número de entradas daquela porta. Get output port retorna a saída booleana de uma porta específica. Get output circ retorna a saída do circuito para o qual eu passo a ID da saída. Get ID import, eu passo a ID de uma porta e um índice, ele vai me retornar de onde vem o sinal daquela entrada específica dessa porta. E get ID output circ vai me dizer a origem, a ID desta saída do circuito especificamente. A saída 3 do circuito vem da porta 7. Em seguida nós temos as funções de modificar o circuito. Set porta é para você alterar uma porta.
você passa a ID da porta que você quer alterar, o novo tipo dela, que é um string padronizado, AN para AND, NO para NO, e o novo número de entradas dessa porta. Depois, setID e import é para modificar a conectividade de uma porta. Você passa a ID desta porta e de qual entrada dessa porta você está se referindo, a 0, a 1, a 2. Aí você informa qual deve ser a nova origem para este sinal desta entrada desta porta. setID output circuit é para alterar a conectividade das saídas do circuito. Você passa a ID da saída e qual é a nova origem desse sinal. Essas três funções de modificação, caso algum dos parâmetros seja inválido, elas geram exceção. Em seguida temos as funções de entrada e saída de dados. A função lê eu passo o nome do arquivo, ela lê o conteúdo desse arquivo e altera o circuito. A função escrever escreve um stream que eu passo como parâmetro e a função salvar usa a função escrever para salvar no arquivo que eu passo como parâmetro. A função ler e salvar, caso ocorra erro, gera uma exceção. Finalmente, a função mais importante da classe é a função simular. Eu passo como parâmetro um vetor de booleanos que devem ser as entradas do circuito para as quais eu devo fazer a simulação. Esta função simular roda o algoritmo de simulação e armazena o resultado, as saídas do circuito, nos dados membros OutCirc da classe circuito. Na implementação da classe circuito, o construtor por cópia inicializa todos os dados, só tomando um cuidado especial com o vetor port, que ele não é uma cópia do vetor correspondente no parâmetro de entrada C. Ele é simplesmente criado com o tamanho igual ao mesmo tamanho do correspondente no parâmetro C e todos os elementos inicializados com null PTR. E na implementação propriamente dita, a gente faz um for percorrendo todas as portas, cada uma das portas sendo igual a um clone da sua correspondente no parâmetro C, desde que em C essa porta não seja no PTR. O construtor por movimento inicialmente faz diz ser zerado pelo construtor default e depois faz um swap trocando todos os elementos de diz que são zero com os correspondentes em C. Para limpar todo o conteúdo do circuito, é só chamar as funções clear dos diferentes vetores, com exceção no vetor ports. Antes de limpá-lo, a gente tem de deletar a área de memória para onde cada um dos ponteiros aponta. No operador de atribuição por cópia, testa a autoatribuição, chama a função clear, que vai zerar tudo de diz, depois faz todo mundo ser igual aos seus correspondentes em C. O vetor ports, a gente faz simplesmente o redimensionamento deles e depois faz elemento a elemento, cada um dos vetores de porta ser igual ao clone do ponteiro correspondente em C, se esse ponteiro não for no PTR. Para fazer o operador de atribuição por movimento, primeiro a gente testa a autoatribuição, em seguida a gente chama a função clear, que vai limpar todo o conteúdo de diz, e depois faz a troca, o swap, entre os dados correspondentes em diz e no parâmetro C. Para fazer um resize, primeiro a gente checa a validade dos parâmetros, se eles forem válidos, se algum deles for negativo ou nulo, gera uma exceção. Se forem válidos, faz clear e altera o número de entradas do circuito para ser o primeiro parâmetro, e todos os outros vetores a gente faz um resize, eles vão estar com tamanho 0 por conta do clear, e a gente redimensiona, a gente aumenta o tamanho para que eles tenham os tamanhos NI, NO ou NP de acordo com a natureza do vetor correspondente. E todos eles são criados com valor inicial no PTR, UNDEF, 0 ou vetor vazio. A função válida, que testa se o circuito é válido, já testa se o número de entradas, saídas e portas estão ok, se cada uma das portas está definida e conectada e se cada saída está conectada. Se estiver tudo ok, retorna true. Também tem implementadas funções de consulta que retornam o nome da porta. Na verdade, essa função bem simples, é só return e o resultado da execução da função virtual getName. O que a gente tem antes são vários testes para ver se essa função tem condição de ser executada. A função getInput também está feita, getOutput getOutput circuito, getID import e getID output circuito. A função de modificação setPort, que altera
uma das portas do circuito, recebe como parâmetro de entrada a ID dessa porta que você quer alterar, um string com o novo tipo que você deseja e o número de entradas. Esses parâmetros são checados, e inclusive se o número de entradas é compatível com o tipo da porta. Em seguida você vai fazer a alteração da porta propriamente dita. Primeiro deleto o conteúdo anterior do ponteiro que está no vetor ports e faço ele ser igual a null ptr e libero também o vetor de conexões dessa porta. Depois eu vou criar a nova porta fazendo new alguma coisa, de acordo com o tipo. Por exemplo, se o parâmetro é NO, indica que eu quero criar uma nova porta NOR. Aí eu vou atribuir isso ao elemento índice id_port-1 do vetor porta. Depois de criada a porta correspondente, eu redimensiono, altero o vetor de conexões da porta para que este vetor correspondente ao índice id_port-1 passe a ter um tamanho igual ao número de entradas da porta. A função para alterar a ID de entrada de uma porta tem a checagem dos parâmetros, que é bastante extensa. Passou na checagem, é só você fazer o iésimo elemento do id_port-1 ésimo vetor do vetor id_in recebe o terceiro parâmetro. Parecido para alterar a origem de uma saída. Você passa a ID da saída que você quer alterar e a nova origem desse sinal. Após as testagens, só faz a modificação no dado membro id_out da classe circuito. A função ler vai ler os dados do arquivo, inicialmente em uma variável prov do tipo circuito, mais uma variável local. A função ler, em caso de qualquer problema, vai gerar uma exceção do tipo iOS Base Failure. Então, inicialmente eu começo lendo um string e as dimensões do circuito. A string deve ser circuito e os três inteiros dão número de entradas, saídas e portas. Eu uso essa informação para redimensionar a variável local prov. Se algum dos parâmetros NI, NO ou P que foi lido do circuito for inválido, a função resize vai gerar uma exceção. Depois vou ler o cabeçalho seguinte, que deve ser portas. Depois for de 0 ao número de portas, eu leio a informação de cada uma das portas, é o número da ID dela, um parêntese, o tipo e o número de entradas, e fixo esta porta usando a função setPort aplicada ao objeto local prov. Depois vou ler a conectividade das portas, deve ter um cabeçalho chamado conexão. Então faço um for para cada uma das portas, aí vou ler o ID da porta e depois eu vou fazer um outro for dentro desse for inicial para varrer cada uma das entradas daquela porta. E para cada uma das entradas eu altero a conectividade usando a função setID_import. E finalmente eu vou ler as saídas do circuito. O cabeçalho dessa seção tem de ser saídas e para cada uma eu leio a ID dela e a ID da origem do sinal. E fixo a conectividade da saída do circuito usando a função setID_output_circ. Se não deu nenhuma exceção, então ele vai atingir o fim dessa função, que aí eu faço diz receber o conteúdo de prov que vai ser movido. A função escrever escreve um stream, escreve cabeçalho, número de entrada, número de saída, número de portas, depois a palavra reservada portas, as características de todas as portas, as características de todas as conexões, as características de todas as saídas. A função que salva em arquivo abre um stream e chama a função escrever para salvar o conteúdo nessa stream. A função simulada da classe circuito recebe como parâmetro de entradas um vetor de booleanos com as entradas do circuito. A função gera exceção se o circuito não tiver válido, não estiver configurado perfeitamente, ou se esse vetor de booleanos de entrada não tiver a mesma dimensão que o número de entradas do circuito. São criadas algumas variáveis auxiliares, por exemplo, esse vetor import é o vetor de booleanos de entrada de cada porta. E depois dois booleanos, tudo def, que vai ser true se todas as portas já estiverem definidas, e alguma def, que vai ser true se na última iteração eu conseguir determinar a saída de ao menos uma porta. Eu começo fazendo a saída de todas as portas undef, usando a função setOutput, e entro na iteração. A cada iteração eu faço tudo def ser inicialmente true e alguma def ser inicialmente false.
Então eu vou percorrer todas as portas ID variando de 1 até igual ao número de portas do circuito. Eu só vou simular uma porta se ela ainda não estiver definida, se ela for undef. Então aquele vetor import eu vou redimensioná-lo para que ele tenha o número de entradas dessa porta ID que eu estou querendo simular no momento. Depois vou percorrer todas as entradas da porta, ou seja, J variando de 0 até menor que o número de entradas da idésima porta. Eu vou ver a ID do sinal dessa entrada da porta, usando a função getIdImport. Se esse sinal for maior do que 0, sinal que o JS booleano de entrada vem da saída de uma porta, que eu recupero usando a função getOutPutPorta. Se for negativo, sinal que a entrada vem de uma entrada do circuito, então eu só vejo o valor do booleano correspondente nesse parâmetro de entrada em circ. Então vou montar este vetor import com todas as entradas da porta que eu estou simulando e chamo a função polimórfica simular aplicada ao objeto polimórfico portas índice ID-1. Nesta hora aqui é que vai ser chamado a função correspondente de simular end, de simular u, de acordo com a posição de memória para onde o ponteiro ports aponta. Essa porta se foi simulada porque ela estava indefinida. Se ela continua indefinida depois da simulação, então não é verdade que todas estão definidas. Já se ela não está mais undef, é porque ao menos alguma porta foi definida nesta iteração. E fico fazendo isso enquanto não tiver simulado tudo e tiver definido ao menos uma porta na última iteração. Sair aqui do laço, eu vou calcular as saídas do circuito. Então é só percorrer todas as IDs de saída, de 1 até menor ou igual que o número de outputs do circuito. Recupero a ID que identifica a origem de cada uma das saídas do circuito e faço o mesmo teste que eu fiz nas entradas da porta. Se essa entrada for maior do que 0, sinal que a origem de sinal é uma porta, então eu recupero o booleano com o getOutPutPorts. Se for negativo, eu acesso o vetor de booleanos de entrada do circuito, porque esta saída do circuito está diretamente ligada a uma entrada do circuito.